Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Deus por mais um dia que Ele nos dá e essa oportunidade de estarmos por este meio, ouvindo a palavra de Deus, orando a Deus, cultuando a Deus, cada um nos seus lares, mas como igreja do Senhor, nós estamos com a nossa mente e o nosso coração dependendo de um único Deus, de um único Salvador, Jesus Cristo, e do Espírito Santo de Deus. Que a graça do Senhor esteja sobre todos os irmãos, sobre nossas vidas. Em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo escreve: Tu, pois, filho meu, fortifica na graça que está em Cristo Jesus. Tu, pois, filho meu, fortifica na graça que está em Cristo Jesus. Tu, pois, filha minha, fortifica na graça que está em Cristo Jesus. Tu, pois, Igreja Betel, fortifica na graça que está em Cristo Jesus. Vamos adorar o Senhor com o hino de número 19. Hino de número 19. Rei sublime. Hino de número 19. O Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoam, e gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Tenho aqui alguns avisos à igreja. Primeiramente, nós estamos nesta semana comemorando o aniversário de 22 anos de organização da Igreja
Presbiteriana Betel, aqui em São José dos Campos. E nesta semana, no nosso boletim, que será colocado para os irmãos via WhatsApp, no dia de hoje, o reverendo Célio, que fez essa mensagem para nós, até aqui nos ajudou o Senhor. 22 anos de organização da Igreja Betel. Lembramos com alegria o culto de organização da congregação no dia 28 de dezembro de 1996. Ainda quando era apenas uma edícula aqui à nossa direita. E no dia 13 de junho de 1998 foi a cerimônia de organização pela Comissão do Presbitério Sul Fluminense da nossa Igreja Betel. E logo após a organização da Igreja Betel, iniciou-se a construção deste templo, onde os irmãos se reúnem há 22 anos, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, até que nos ajudou o Senhor. Somos gratos a Deus pelas vitórias concedidas a cada dia, a cada final de semana, a cada estudo bíblico, a cada culto que Ele permitiu que nós, como igreja, e pedimos a Deus que Ele continue a nos agraciar, nos usando como igreja local, aqui neste bairro, aqui nesta cidade. E que cada irmão, cada irmã se posicione como servo, como discípulo do Senhor Jesus Cristo, para que juntos, como igreja do Senhor, venhamos a glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, com a nossa missão de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue a nos abençoar a igreja Betel. Também lembramos dos aniversariantes dessa semana, que Deus esteja fortificando os irmãos na graça do Senhor Jesus Cristo, por mais e que os irmãos estejam sempre gratos a Deus pelo sustento, a direção, os cuidados, como o nosso bom Deus tem cuidado da sua igreja. E lembrando das salas de reunião virtual que temos as 3 salas, né? Das 9h40 às 10h40, o Catecúmenos. A outra sala com o presbítero Dionísio, com o tema Espírito Santo, das 11 ao meio-dia. E a nova sala, que começou na semana passada, ainda quando a gente está estudando a revista Igreja Complicada. Conhece alguma? Então essa sala começou na semana passada, porém, nessa semana, devido a alguns problemas de saúde, né, do reverendo Ronaldo, não vamos ter. O reverendo Ronaldo está bem, mas ele precisa descansar ainda para recuperar. Então nós não vamos ter hoje, não vamos ter essa sala de adultos, tá? Somente a sala de catecúmenos e a sala do Dionísio, o tema Espírito Santo, que será colocado aí o link no hashtag IPBetelComunica após o culto desta manhã. Lembrando, irmãos, como Igreja Betel, Deus tem nos agraciado nesses 22 anos de caminhada, e a visão da Igreja Betel, ser uma igreja contemporânea e fiel a Deus e à Bíblia, e comprometida com a evangelização dos perdidos e praticando o amor uns aos outros, buscando a glória de Deus por meio da adoração, evangelização, comunhão, ação social e crescimento espiritual dos seus membros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, disse Jesus, se tiverdes amor uns aos outros. Que Deus esteja nos abençoando. No boletim desta semana,
eu coloquei aqui para estarmos fazendo o nosso devocional na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Então, de segunda a sábado, eu gostaria que a igreja estivesse fazendo esse devocional, lendo um capítulo de Gálatas a cada dia. De segunda a sábado, o irmão e a irmã terá lido toda a carta. E ali, no devocional, eu coloquei, quando você estiver fazendo o seu devocional da carta, nessa semana, responda durante o seu devocional, qual é a essência do autêntico evangelho? O que é ser livre em Cristo? Quais as consequências de andar no Espírito Santo? Leia, faça o seu devocional e até sábado, um capítulo por dia, você terá lido toda a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Que como igreja possamos ser santos, assim como o Senhor é santo, nesta nossa caminhada cristã. Queremos também agradecer, por último aqui, um agradecimento a todos os irmãos que trouxeram cestas básicas, alimentos, material de higiene e roupas. Até o dia de hoje, no mês de maio e até hoje, né, aqui na primeira quinzena de junho, nós conseguimos distribuir 256 cestas básicas, além de roupas e cobertores para as famílias. Estejam orando por essas famílias, estejam orando pelos irmãos que estão nos ajudando nesta obra, pela saúde deles e para que nós possamos ser sal e luz neste mundo como igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos nesta manhã. Nesta manhã, quem irá trazer a mensagem de Deus para nós é o reverendo Célio, que vai trazer a mensagem nesta manhã. Eu vou orar e teremos a mensagem do Senhor a nós. Oremos. Querido Deus e Pai, nós somos gratos por esta manhã, somos gratos por este meio, somos gratos pela nossa salvação em Cristo Jesus. Que a Tua graça nos fortifique a cada dia, que nós possamos ser homens e mulheres do Senhor, dependendo sempre do Senhor e na batalha da carreira cristã que o Senhor propôs para nós. Abençoa, Senhor Deus, essa mensagem ministrada pelo reverendo Célio e com Teu Santo Espírito venha aos nossos corações nos abençoar. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Bom dia, meus amados irmãos. Graça e paz. É uma alegria estar aqui com os irmãos através desse canal virtual. Que Deus esteja abençoando os amados irmãos. Gostaria também de cumprimentar a Igreja Betel pelos seus 22 anos de organização. Louvamos a Deus por esta igreja. Meus amados, nessa manhã eu gostaria de falar, o tema que eu dei aqui para a nossa mensagem nessa manhã é desobediência e suas consequências. A palavra de Deus diz que o pecado é a transgressão da lei. Pecar é errar o alvo que Deus estabeleceu para cada um de nós. Nossos primeiros pais desobedeceram comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência, portanto, pode acarretar consequências imprevisíveis e às vezes irreparáveis. Um simples ato de desobediência de nossos pais atingiu toda a humanidade. Toda a humanidade foi contaminada pelo pecado em virtude desse ato. Vemos lá em Romanos, Paulo escrevendo Romanos, diz o seguinte: não há justo, não há um sequer. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vejam bem,
todos se extraviaram, todos pecaram, em virtude de um pequeno ato, de um ato de pegar uma fruta e comer uma fruta. Veja bem, um ato de desobediência. E esse pecado, essa desobediência, tomou uma dimensão muito grande. Ela contaminou toda a humanidade. Mas não só contaminou a humanidade, mas também toda a criação. Paulo, escrevendo a Romanos ainda, diz o seguinte: porque sabemos que toda a criação, num só tempo, geme e suporta angústia até agora. Então, meus irmãos, as consequências foram imprevisíveis, mas também irreparável. Não havia condição nenhuma de um ser humano reparar esse ato. Era impossível. Essa reparação precisou de uma ação sobrenatural de Deus. Custou o sacrifício do seu Filho na cruz. Vejam bem. E nós temos lá em João 3,16, né, um versículo muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, para reparar esse ato, né, cometido lá no Jardim do Éden, um simples ato, Deus mandou o seu Filho unigênito, seu único Filho, para morrer na cruz por nós, para ser anunciado. O justo morreu pelo injusto, para que houvesse essa reparação. Em vista disso, meus irmãos, eu gostaria de falar sobre um personagem muito conhecido nosso, né? Isso aqui em capítulo 13 de Juízes, no versículo 2 ao versículo 5, fala sobre a vida de Sansão. Diz assim: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Vejam bem, meus irmãos. Sansão. A vida de Sansão foi uma sucessão de erros causados pela desobediência. Primeiramente, ele foi desobediente a Deus. Ele não fez caso da lei de Deus contrário ao casamento misto. Lá em Deuteronômio 7,3 diz o seguinte: não contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Era a orientação de Deus, o mandamento de Deus: não contrair matrimônio com mulher de outra nação, né? Mulher pagã. E olha em Juízes, aqui 14, 1, 2, diz o seguinte: desceu Sansão a Tina. Vendo em Tina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, tomai-na, pois, por esposa. Está vendo? Ele foi e tomou uma filisteia por esposa, contrária à vontade de Deus. Em segundo lugar, sendo ele nazireu, não poderia aproximar-se de um cadáver. Numa dessas andanças, ele matou um leão. E olha o que diz aqui em Juízes 14, 8, 9. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar a mulher por esposa, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelha com mel. Tomou o favo nas mãos e foi andando e comendo dele, e chegando ao seu pai e à sua mãe, deu-lhes do mel, e comeram, pois não lhes deu a saber que do corpo do leão é que eu tomara. Está vendo? Ele pegou o mel do corpo do leão morto e comeu e deu aos seus pais. Ele não poderia chegar
a um cadáver sendo nazireu. Em terceiro lugar, não poderia beber vinho e nada que viesse da vinha. E olha o que diz Juízes 14:10. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumavam fazer os moços. Então ele não poderia beber vinho, comer nada que vinha da vinha. E ele foi lá e deu um banquete. Em quarto lugar, não poderia ter ligação com prostituta por ser consagrado ao Senhor. E lá em Juízes 16:1 diz assim: Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta, coabitou com ela. Então, meus irmãos, ele violou a sua consagração a Deus. Ele era um homem consagrado a Deus. Ele era um nazireu. Mas violou a sua consagração com impureza. Em quinto lugar, Sansão não poderia passar navalha, cortar o seu cabelo. Não poderia passar navalha na sua cabeça por causa da unção. Ele era nazireu, não podia cortar o cabelo. E lá em Juízes 16:9 diz o seguinte: Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou dele a sua força. Vendo só? Ele não podia passar na página da cabeça. No entanto, seduzido por aquela mulher, deixou-se cortar o cabelo. Aí perdeu a sua força, perdeu a unção. Então, ele foi desobediente a Deus, primeiramente a Deus. Primeiro, não fez caso da lei contrária ao casamento misto. Sendo nazireu, não poderia aproximar-se de um cadáver. Em terceiro, não poderia beber vinho. Em quarto lugar, não poderia ter ligação com prostituta. Em quinto lugar, não poderia passar navalha na sua cabeça, por causa do seu nazireado. Ele era nazireu. Então, ele desobedeceu a Deus. Olha, quanta desobediência. Em segundo lugar, ele foi desobediente aos seus pais, por casar-se com uma mulher estrangeira. Lá em Juízes 14:3, diz assim: Porém, seu pai e sua mãe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de seus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa entre os filisteus? Disse Sansão ao seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrado. Desobedeceu aos seus pais. Deu certo esse casamento? É evidente que não. Ele quebrou o quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então ele quebrou o quinto mandamento, não obedeceu aos seus pais. Seus pais queriam que ele casasse com uma mulher, israelita, mas ele casou com uma mulher filisteia. Infelizmente, ele morreu pela desobediência e morreu novo. Era para julgar Israel por 40 anos e julgou apenas por 20 anos. Em terceiro lugar, meus irmãos, quero falar agora sobre as consequências da desobediência de Sansão. Em primeiro lugar, primeira consequência, perde a sua unção. Deus se retirou dele. Juízes 13:5 diz assim: Porque eis que conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Então ele era um nazireu consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Era um ungido do Senhor. E ele perdeu a sua unção. Segundo lugar, perdeu a sua visão. Em Juízes 16:21 diz assim: Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam o moinho no cárcere. Foi vazado os seus 2 olhos. Veja bem, perdeu a visão. Segunda consequência. Terceira consequência, a perda da posição de príncipe. Ele era um príncipe de Israel. Ele perdeu a posição de príncipe para virar palhaço do inimigo. Em Juízes 16:25 diz o seguinte:
Alegrando-se-lhes o coração, disseram os príncipes dos filisteus: mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Então, ele perdeu sua posição de príncipe para virar palhaço dos filisteus. Em quarto lugar, perdeu a sua vida. No final, perdeu a sua vida. Juízes 16:30 diz o seguinte: e disse: morra eu com os filisteus, disse Sansão, né? E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. Vejam bem, meus irmãos, as consequências, né? Primeiramente, ele desobedeceu a Deus. Depois desobedeceu aos seus pais. E as consequências foram enormes na vida de Sansão. Perdeu a sua unção, perdeu sua visão, perdeu a posição de príncipe e finalmente perdeu a sua vida. E para concluir, meus irmãos, vejam bem, o excesso de autoconfiança levou Sansão a pensar que era possível brincar com o pecado sem perder o controle. O excesso de autoconfiança levou Sansão a pensar que era possível brincar com o pecado sem perder o controle. Olha, meus irmãos, isso aí deve tocar no nosso coração e nos alertar com relação a viver perigosamente. Sansão quis viver perigosamente, não fez caso do seu voto de consagração a Deus. Vejam bem. Esses dias, há pouco tempo, ouvi um testemunho de um jovem que havia sido contaminado por AIDS. Olha o que aconteceu. Ele chegou e falou assim: puxa vida, por um caso fortuito, eu fui contaminado por AIDS. Agora não tem mais o que fazer, né? Não tem como voltar atrás. Ai, se eu pensasse um pouco melhor. Um ato só de desobediência muitas vezes põe uma vida a perder. Prejudica toda uma vida inteira. Em 1 Tessalonicenses 4:7 diz o seguinte: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, meus irmãos, precisamos tomar cuidado, muito cuidado com as coisas que nos são oferecidas, né? Pornografia, drogas, amizades não recomendáveis e outras coisas mais. E por último aqui, diz o seguinte, 1 Pedro 1:15 e 16. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ser santo, meus amados, significa ser separado do mundo para Deus. Ser separado do mundo para Deus. Você tem essa consciência que você é um santo? Você que já foi nascido de novo, já foi uma pessoa redimida, é um servo de Deus? Você tem noção do que é ser santo? Ser santo é separado do mundo para Deus. Que possamos pensar nisso, meus irmãos. Que possamos nos colocar nas mãos de Deus e pedir a Ele que nos ajude para que não caiamos nas armadilhas do diabo, no laço do inimigo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, por esses momentos aqui passados com nossos irmãos, Senhor Deus, através deste canal. Que Teu Santo Espírito esteja atuando poderosamente na vida de cada um, ó Pai, e ajudando-nos, ó Pai Celestial, a sermos obedientes à Tua palavra, Senhor Deus. A procurarmos cada vez mais a nossa santificação, ó Pai. A valorizarmos, ó Pai Celestial, essa nossa salvação em Cristo Jesus. Que possamos nos separar do mundo, ó Pai, porque somos santos. Te louvamos por isso, Pai. Cuida, Pai, dessa Tua igreja, fortalece essa Tua igreja, Pai. Abençoa, Pai, essa Tua igreja no 22º ano do seu aniversário, Senhor. Em nome e por amor de Jesus é que pedimos e agradecemos. Amém.